Olá, nessa videoaula vamos falar a respeito dos números divisores. Embora seja um assunto diferente, mas dando continuidade à videoaula anterior, que eu falei dos números múltiplos, nessa videoaula eu vou falar dos números divisores. E vamos lá então. Quando nós falamos de números divisores, nós podemos pensar no seguinte: divisão. Assim como nos números múltiplos nós pensávamos como uma multiplicação, agora nos divisores nós vamos pensar como uma divisão. Então, partindo desse princípio de divisão, nós podemos saber que um número divisível ele pode ser dividido por qual? Como assim, Jorge? Como que isso funciona? Já explico para vocês. Segundo a definição, um número é divisor de outro número quando o resto da divisão for igual a zero. Aí você fala assim: tá, mas ainda não está muito claro isso. Tá, então vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo que, porém, muitos confundem. Por exemplo, se eu tiver lá 20 dividido por 2 é igual a 10, então 10 vezes 2 é igual a 20, 20 menos 20, 0. Muitos confundem o 10 como o resto, então tomem cuidado. O resto não é o número 10, o resto é o 0, é aqui. E para não haver confusão, vamos lembrar então a estrutura da divisão, os nomes de cada parte dela. Então, vamos lá então. Cada parte dela. Então nós temos aqui, por exemplo, vou usar a mesma conta de exemplo. 20 dividido por 2 dá 10, né? Vezes 2, 20, menos 20 igual a 0. Então, esse 20, que é o número que nós estamos analisando em questão, é o dividendo. O número pelo qual nós estamos testando ele para ver se funciona é o divisor. O 10, ele é o quociente. E o 00 aqui é o resto. Então, o número que você estiver testando para saber se ele é divisor de outro, se aqui o resto der 0, significa que, tá certo, esse número ele é divisor do outro que você está analisando. Então, observação. Com apenas alguns números, deixa eu ajeitar a filmadora aqui. Então, com apenas alguns números, podemos ter vários divisores. Não todos, devido à restrição, que é aquela definiçãozinha que eu falei lá em cima, dos números divisores. Porém, se observarmos números como 20, 50, 12, 6 e muitos outros, podemos obter vários divisores. Aí você fala assim: tá, legal, mas e aí? Aí, eu que te falo, e aí? Preparado para dar uma olhada nisso então? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Eu coloquei um exemplo aqui, o seguinte. Por exemplo, se eu estiver analisando o número 20, vou usar o 20 em questão que eu já estava dando como exemplo lá atrás. O 20 eu posso dividir por 2, que vai dar 0, vai dar uma divisão exata. Posso dividir por 5, que vai dar uma divisão exata. Por 10, por 20 e até um aqui que eu já estava esquecendo dele na hora que eu montei o material. Mas está aqui para vocês verem. Vou usar então esse 20 aqui, vou explicar mais um pouco e vou falar mais algumas coisas depois. Então o número 20 possui os números 1, 2, 5, 10 e 20 como seus divisores. Foi que eu expliquei para vocês agora. Vou dar mais um exemplo. Eu vou usar o número 12. O número 12 eu posso dividir. Deixa eu ajeitar aqui de novo. O número 12 eu posso dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Todos eles vai dar 0 no resto. Todos eles vai zerar. Então, os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores do número 12. Caso ainda não tenha, ou inclusive já tenha se perguntado, números ímpares possuem vários divisores? Pode perceber que eu não falei de número ímpar aqui. Eu só usei número par. E aí vem a pergunta. Aí vem a resposta, desculpa. Te respondo que sim. Porque todos os ímpares se comportam de maneira semelhante. Eu coloquei da mesma maneira aqui, mas eu já vou explicar por que não se comportam da mesma maneira. Se comportam da mesma maneira que os pares, porém eles têm uma característica um pouquinho diferenciada. Então,
se eu estiver falando, por exemplo, deixa eu ajeitar aqui de novo. Então, se eu estiver falando, por exemplo, o número 21 possui os números 1, 3, 7 e 21 como divisores. Então, você pode fazer o teste. Dividir 21 por 21, que vai dar 1. 21 por 7, que vai dar 3. 21 por 3, que vai dar 7. E 21 por 1, que vai dar 21. Como divisores. Mas o número 13 possui apenas o número 1 e ele mesmo. O 1 e o 13 como divisores. Aí você vem e pergunta de novo. Mas o motivo do 13 ter apenas ele mesmo e 1 como divisor? Já vou responder para vocês. O motivo pelo qual... Agora você vai querer me xingar. Você não pode perder a próxima aula, videoaula, pois o número 13 é um número primo e isso vai tomar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque na próxima videoaula eu vou falar dos números primos para vocês. Pessoal, muito obrigado pelo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de postar as dúvidas de vocês, falar se estão gostando das videoaulas, se o conteúdo está legal de entender, se está muito difícil, ou se você aprendeu de uma forma diferente e gostaria de compartilhar com o pessoal, se gostaria que eu fizesse vídeo falando de algum outro conteúdo. Então não deixem aí de deixar os comentários nos vídeos. Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, mais ainda espero que tenham entendido e até a próxima videoaula. Fui!